Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi que conversar virou uma guerra? A Copa terminou, daqui a pouquinho teremos eleições e depois delas, certamente surgirá outro assunto que vai dividir opiniões. Mas eu fico me perguntando, será que o problema está nos temas ou existe alguma coisa acontecendo aqui, dentro de nós? Parece que hoje não basta pensar diferente. É preciso transformar quem pensa diferente em inimigo. Se alguém discorda de nós, já não é apenas alguém com outra opinião. Muitas vezes passa a ser visto como alguém que merece ser ridicularizado, cancelado ou simplesmente eliminado da conversa. E isso não acontece apenas na política, acontece dentro das famílias, entre irmãos, entre pais e filhos, entre casais, entre amigos que se conhecem há muitos anos. Pessoas deixam de conversar, deixam de se visitar, deixam de se ouvir, não porque perderam o amor, mas porque perderam a capacidade de dialogar. E às vezes o ataque nem acontece de forma direta. Ele vem disfarçado de ironia, de piadas, de comentários que parecem inofensivos, mas que desqualificam, humilham, ferem, porque nem toda hostilidade levanta a voz. Algumas sorriem enquanto ferem. E talvez as redes sociais tenham tornado tudo isso ainda mais visível. Atrás de uma tela, muitas pessoas dizem coisas que dificilmente diriam olhando nos olhos de alguém. Não porque a internet tenha criado esse comportamento, mas porque ela diminuiu a distância entre a emoção e a reação. Quando reagimos sem refletir, deixamos de enxergar a pessoa e passamos a enxergar apenas a opinião que ela representa. Talvez seja por isso que tantas conversas terminam em ataques. Não porque esquecemos como falar, mas porque esquecemos como escutar. Freud observou que quando fazemos parte de um grupo, muitas vezes passamos a agir de maneiras que sozinho talvez nunca agiríamos. O grupo nos oferece pertencimento, mas às vezes ele também pode diminuir a nossa capacidade de questionar, de refletir e até de escutar. Jung nos convida a uma reflexão igualmente importante. Ele dizia que aquilo que rejeitamos com tanta intensidade no outro, às vezes revela aspectos de nós mesmos que ainda não conseguimos reconhecer. Talvez seja por isso que algumas opiniões nos incomodem tanto, porque elas tocam em lugares que nem sempre conhecemos dentro de nós. E o filósofo Martin Buber dizia que a verdadeira relação humana acontece quando encontramos o outro como um tu, e não como alguém que precisa ser vencido. Talvez seja exatamente isso que esteja faltando. Parar de enxergar pessoas como adversárias e voltar a enxergá-las como seres humanos. Porque eu me pergunto, que mundo estamos construindo se o silêncio parece mais seguro do que uma conversa? Que mundo estamos construindo quando alguém tem medo de dizer o que pensa, mas não porque deseja impor sua opinião, mas porque teme ser humilhado? E talvez existe uma pergunta ainda mais importante. O que acontece dentro de nós quando já não conseguimos ouvir uma ideia diferente, sem sentir que estamos sendo atacados? Quando a intenção deixa de ser compreender e passa a ser vencer. O diálogo termina antes mesmo de começar. O autoconhecimento também passa por aí.
pela capacidade de observar as próprias emoções. Perceber quando estamos reagindo em vez de refletindo. Quando estamos defendendo uma ideia e quando estamos apenas protegendo a nossa identidade. Talvez a diferença esteja justamente aí. Compreender é mais do que ouvir. É fazer um esforço sincero para enxergar o mundo, também pela perspectiva do outro. Não significa concordar, nem abrir mão das próprias convicções. Significa apenas reconhecer que existe um ser humano do outro lado. Já responder é defender uma posição, é apresentar argumentos, é reagir ao que foi dito. Nós precisamos das duas coisas, mas talvez estejamos respondendo rápido demais e compreendendo de menos. Talvez maturidade não seja encontrar pessoas que pensem exatamente como nós. Talvez maturidade seja continuar humano, mesmo diante de quem pensa diferente. Porque uma sociedade saudável não é formada por pessoas iguais. Ela é construída por pessoas capazes de conviver com as diferenças sem abrir mão do respeito. Então eu quero deixar duas últimas perguntas. Será que nós ainda estamos conversando ou apenas esperando a nossa vez de responder? E quando alguém pensa diferente de você, você escuta para compreender ou apenas para responder? Pense com calma, sinta de verdade e, acima de tudo, conhece-te.